Na semana passada, a gente lançou o vídeo sobre os prelúdios da depressão, que era a primeira parte de uma série sobre a crise de 29. Naquele vídeo, a gente falou sobre o que foi sendo feito durante a década de 1920 para que ocorresse a Grande Depressão. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o que foi feito a partir de 1929, a partir do estouro da quebra da Bolsa de Valores e que acabou só prolongando a depressão. Então vamos à segunda parte da série. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou o Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Vamos falar então sobre o que foi feito pelo governo a partir do estouro da bolha, a partir de 1929, do crash da Bolsa de Valores. Vamos manter o mesmo esquema, vocês não vão ver tanto o meu rosto, mas sim as imagens que nós preparamos aqui para vocês para facilitar o entendimento. Então, esse aqui é o Herbert Hoover. Esse aqui é o presidente dos Estados Unidos lá na época de 1929, que ele foi um personagem proeminente dessa crise. Foi um personagem muito importante, uma influência muito relevante. Bom, o Hoover, ele tinha ideias diferentes daquelas dos presidentes de crises anteriores. O Hoover, para o Hoover, não seria nada correto deixar o livre mercado, deixar o mercado mesmo, tendências mercadológicas, cuidarem, entre aspas, da crise, como havia ocorrido tempos antes, como era comum nas crises que antecederam a essa. O Hoover, ele queria ele mesmo e o governo intervindo fortemente na economia para que a crise não se prolongasse. Infelizmente, isso mesmo acabou prolongando ainda mais a crise. Mas por quê? O que foi feito? O que ele queria fazer? Vamos aqui ver alguns pontos importantes, então. Vontades do governo. O que o governo em si ele via que seria mais adequado? Primeiramente, ele não queria deixar que as ações caíssem tanto. A gente teve o crash de 1929, uma queda exacerbada das ações da Bolsa de Valores, quedas gigantescas, que ele não estava nada satisfeito com isso, até porque abalava a confiança do público nos Estados Unidos e também a confiança do público no próprio governo do Hoover. Então ele não queria deixar que as ações caíssem tanto. E uma curiosidade também sobre essa época é que, para não deixar as ações caírem tanto, o Hoover achou que seria uma boa ideia demonizar os vendedores a descoberto do mercado futuro, que são aqueles que acessam o mercado de derivativos, é muito comum isso no caso de commodities, que basicamente eles apostam na queda do ativo em questão. Eles apostam que o ativo ele vai cair, seja uma commodity, seja ações mesmo, que vão cair. Porque como é a descoberto, eles não têm o ativo ainda, no momento que eles têm que entregar, eles vão lá e compram por um preço mais baixo do que aquele pelo qual ele fechou o negócio em si. Então eles vão lucrar caso o ativo caia. Só que qual que é o ponto? Para cada vendedor descoberto, também tem um vendedor, também tem um comprador, né, nessas mesmas condições, que vai lucrar quando o ativo sobe. Então, o fato de o vendedor a descoberto conseguir ganhar não é só uma consequência desse contrato, mas de uma série de outras dinâmicas mercadológicas, de uma série de outras ocorrências. Ele não é o culpado, ele pode ter lido melhor do que outros investidores tendências mercadológicas, melhor que o comprador em si. Mas se a culpa fosse só do vendedor a descoberto, então por que o comprador a descoberto não teria influência em aumentar também o preço? Na verdade, ele tem. Esse fluxo comprador e vendedor, eles formam dinâmicas de oferta e demanda mercadológica. E se tem muito vendedor, é que a confiança no país está sendo abalada. E não é com uma regulamentação de você proibir, basicamente, que a venda, que na verdade é a desconfiança no país sendo concretizada, ocorresse. Porque se você proíbe, basicamente, com que a desconfiança seja concretizada, você só está aumentando a desconfiança no país, fazendo com que as ações caiam cada vez mais. Outra atitude do governo também, durante um tempo, até antes disso,
foi estar criando um imposto para vendas. Basicamente, foi você começar a taxar vendas mesmo no mercado à vista até determinado período, não lembro exatamente quanto tempo. Só que isso fazia, o que que isso fazia? Fazia com que investidores não vendessem. E a venda aumenta a oferta das ações em questão, no caso de ações. Pela lei da oferta e demanda, quando você aumenta a oferta, você reduz o preço. Então, se não se podia estar vendendo, ou seja, realizando lucros, não se tinha aquela desvalorização que ocorreria. Então, uma série de erros, né? Mas o Hoover, na mente dele, os culpados também eram os vendedores, e vendedores a descoberto que segundo ele, apostavam na desgraça das pessoas, o que é algo certamente absurdo de estar se falando. Ele queria também impedir a falência de empresas. O ponto, qual que é um ponto bem importante? Durante a década de 20, teve muito crédito bancário concedido a taxas muito baixas, teve muito dinheiro fácil no mercado, tomado por muitas empresas com negócios insustentáveis. Essas empresas começaram a comprar bens de capital, que tiveram preço que subiu bastante durante a década, e também começaram a contratar muita gente. Só que nenhum desses atos era de fato sustentável. Porque os bens de capital, logo eles teriam que ser vendidos porque o negócio não era sustentável, o negócio ia quebrar quando o crédito bancário parasse de entrar, e o emprego gerado ia se converter em desemprego. Por quê? Porque não ia se necessitar mais de mão de obra. Quanto antes isso ocorresse, e sim, seria ruim isso ocorrer, mas quanto antes isso ocorresse, então mais cedo agentes econômicos, agentes governamentais conseguiriam estar se adaptando a essas novas dinâmicas, e aí a oferta e demanda mercadológica ia permitir com que tudo fosse adaptado, né, à realidade econômica social vigente. No entanto, quanto mais o governo quisesse impedir com que isso ocorresse, mais ele aumentava a bolha. E como Hoover queria impedir a falência das empresas, então ele queria que os bancos eles emprestassem ainda mais dinheiro para as empresas. Para isso, o governo ele criou mais agências, ele criou uma série de agências, né? Justamente para isso, para impedir a falência das empresas, o governo criou uma série de agências. Essas agências emprestavam mais dinheiro para bancos, e os bancos eles prorrogavam então seus empréstimos ao invés de cobrar o pagamento, ao invés de cobrar o vencimento de empréstimos para essas empresas insustentáveis, isso ia gerar a falência dessas empresas, os bancos eles emprestavam mais dinheiro para as empresas. Por quê? Porque os bancos estavam emprestando dinheiro porque o governo estava emprestando dinheiro para os bancos. Então o governo tirava dinheiro de certos bancos, tirava o risco de certos bancos para prorrogar negócios insustentáveis, o que só aumentava a bolha. Outro ponto importante é que bancos pequenos também, eles tinham empréstimos com grandes bancos. E esses bancos pequenos, eles também tinham crédito a receber de algumas empresas. E se eles não recebessem crédito dessas empresas, eles não iam conseguir pagar seus empréstimos de empresas grandes, iam quebrar. Então o governo fazia um baita de um malabarismo, primeiro emprestando dinheiro para grandes bancos, para que não cobrassem empréstimos de pequenos bancos e esses não quebrassem, para que esses pequenos bancos não cobrassem empréstimos das empresas que iriam à falência caso o empréstimo fosse em si cobrado. Então era um baita de um malabarismo e muito dinheiro sendo jogado nisso daí, muitas agências sendo criadas, algo certamente absurdo que só foi estendendo ainda mais essa bolha. Além de tudo, o governo também queria manter os salários altos. E em um livre mercado, se o governo não agisse, o que ia acontecer? Ia ter um aumento do desemprego, com o desemprego subindo, a oferta de empregados, a oferta de mão de obra ia estar maior, os salários iam cair pela lei da oferta e demanda. O governo queria impedir essas demissões e o Hoover e outros economistas governantes colocaram na sociedade, inclusive em grandes empresários como o Henry Ford, a ideia de que demitir era terrível, então que ia só prolongar a crise, e muitos acreditaram nisso e não queriam de forma alguma demitir, cortar a mão de obra, cortar custos para aumentar suas receitas, para aumentar seu lucro líquido, na verdade. E
eles não queriam também, justamente influenciados por essa filosofia da época, eles não queriam cortar salários. Então, até mesmo se o negócio estava insustentável, eles queriam até deixar mais sustentável ainda o negócio, porque não queriam de forma alguma cortar salários, porque achavam que isso ia reduzir o seu consumo. E se o consumo fosse reduzido, então as empresas iam ser mais prejudicadas ainda. E para isso eles até sacrificavam a própria viabilidade dos seus negócios. Só que se os salários eles tinham que ficar tão altos, porque as empresas elas resistiam em reduzir os salários, então era realmente muito inviável estar contratando mais pessoas. E se eles até preferiam demitir do que reduzir salários, então o desemprego só podia crescer. E foi isso que aconteceu, o desemprego acabou crescendo muito na época, infelizmente. Então, a consequência dessa doutrina que veio de algum lugar, que eles queriam manter os salários o mais altos possíveis, e um ponto importante, houve aumento real no salário. Por quê? Porque estava havendo deflação no período, os preços estavam ficando mais baratos. E se o salário bruto era mantido, então o salário ele até tinha um poder de compra ainda maior. Então os salários reais eles só aumentavam, ao passo em que o desemprego ele subia. Então era aquele negócio, a parte empregada da sociedade ganhava mais. E a parte desempregada, que era uma parte cada vez maior, ficava desempregada. Então, é como se em prol de um grupo ganhar mais, o outro não ganhava absolutamente nada, ficava desempregado. Bom, e além disso, justamente essa questão, ele não queria deixar que os preços dos bens de consumo caíssem. É uma das razões pelas quais ele queria manter salários altos, não queria desemprego, para que o consumo continuasse alto. No entanto, não é possível ficar mexendo tanto com a oferta e demanda mercadológica. A gente viu que isso deu terrivelmente errado lá com o caso de commodities, quando várias agências, vários cartéis compulsórios foram criados para que commodities não se desvalorizassem. Era impossível fazer isso também com bens de consumo e só aumentava de fato a incerteza e era muito mais dinheiro sendo jogado fora de verdade na criação de outras agências. E quais medidas, então, foram tomadas para que todas as vontades do governo prevalecessem, quando todas as vontades fossem, de fato, efetivadas? Bom, além de todos os empréstimos e criação de agências, o governo ele incentivava a flexibilização da lei das falências para justamente empresas não falirem. Isso é um escárnio com o credor, com aquele que tem dinheiro a receber. Você flexibiliza, então você reduz basicamente os direitos de propriedade do credor em questão para impedir que negócios insustentáveis desde o princípio terminem e acabem basicamente no longo prazo contribuindo para que o mercado se autorregule. Além disso, a gente teve também a criação, como eu falei, de agências para salvar empresas e bancos, uma inflação monetária ainda maior, até porque para criar essas agências todas se tinha também que inflar a moeda, não tinha outro jeito. Realização de obras públicas, esse foi um ponto-chave do governo, um ponto-chave da época. Muito apoio à realização de obras públicas. Tem aquele ditado, né, que não é bem ditado e também não lembro exatamente como se diz, mas vou falar mais ou menos como é que era, que, bom, o governo ele tem que contratar gente para realizar obras públicas. Vamos contratar o máximo de pessoas para tapar buraco, então, na rua. Ok, mas chega um ponto em que não tem mais buraco na rua. Então, governante, o que você vai fazer? Daí o governante pensa, então eu vou contratar a gente para
fazer buraco na rua e vou contratar outras pessoas para tapar esses buracos. Nem sempre havia uma demanda necessária, uma demanda que o livre mercado exigiria para que pessoas realmente trabalhassem. O governo ele até oferecia salários mais altos para funções que não eram tão necessárias. O governo queria contratar o máximo possível de pessoas. Para isso ele inflava ainda mais moedas, até criava mais agências. Para quê? Para estar realizando cada vez mais obras públicas. Isso confundia ainda mais o mercado, evidentemente, e criava ainda mais bolhas, né? Porque essas pessoas que agora eram contratadas para cargos que não eram realmente demandados pela sociedade, recebiam um dinheiro que era produto desse serviço que não era demandado pela sociedade e que logo iria acabar, era um consumo que no curto prazo podia subir, mas que só aumentava a bolha em si. Além disso, mais uma vez aqui o apoio a altos salários. Quais foram as consequências, então, de tudo isso que o governo foi fazendo? Primeiro aqui, maus investimentos prolongados, como eu falei, a bolha ela continuava crescendo, então todas as consequências, como fechamento então de empresas, desemprego, redução drástica de consumo, deflação, tudo isso que viria, agora vai continuar vindo no futuro, só que de forma ainda mais forte. Mais endividamento, enfraquecimento do padrão ouro. Por quê? Porque quando se inflaciona muito além do que é permitido de acordo com o padrão ouro, de acordo com o estoque de ouro, então ocorre uma fuga de ouro porque a confiança no país está muito reduzida. E quando você continua inflacionando muito, aí o padrão ouro fica muito enfraquecido. Quando as principais economias, aquelas que tinham que ter o padrão ouro mais forte, começam a basicamente não dar importância ao padrão ouro, ele fica cada vez mais enfraquecido, porque se estabelece um perigoso padrão de que não é necessário respeitá-lo tanto. E foi com o que os Estados Unidos e países, grandes nações da Europa, começaram a fazer. Desemprego, então, querer manter salários muito altos em um momento em que as receitas estavam caindo muito, realmente só podia gerar em desemprego. Entesouramento. O que é o entesouramento? Entesouramento é basicamente você deixar o seu dinheiro consigo, você não deixar nem nos bancos, você querer guardar de fato o seu dinheiro. Isso vem do quê? Vem de uma falta de confiança no governo e também nos bancos. Você não confia que os bancos eles são capazes de manter o seu dinheiro em tanta segurança. E por quê? Porque nessa época, depois de 1929, se começou a ter uma certa desconfiança crescente nos bancos. Justamente porque um banco lá da Áustria, ele estava na iminência de quebrar. Estando o banco na iminência de quebrar e ele devendo muito dinheiro e ele estando credor de empresas que nunca o pagariam, então realmente estava insustentável para ele. Mas o que governos, não só lá da Áustria, mas de outros países fizeram? Começaram a mandar muito dinheiro para esse banco. E para outros bancos que estavam na iminência de quebrarem. Lembrando que os Estados Unidos, durante a década de 20, emprestaram muito dinheiro lá para bancos de outros países. Só que na iminência de diferentes bancos de outros países começarem a quebrar, e sabendo que os Estados Unidos tiveram um papel muito importante nisso, então veio, é óbvio, a desconfiança sobre empréstimos insustentáveis que o governo americano estava fazendo. E sobre o enfraquecimento do padrão ouro, que começaram a se dar conta que não estava respeitando nada e que muitas vezes questões políticas estavam vindo à frente de uma fidelidade mesmo a políticas sólidas econômicas. A desconfiança em bancos no governo começou a subir muito a ponto de o entesouramento começar a crescer muito. As pessoas estavam tirando dinheiro dos bancos, tirando o seu depósito em ouro dos bancos. E até outros países, pessoas de outros países, estavam desconfiando mais da economia americana e tirando seus estoques de ouro dos Estados Unidos. Era uma desconfiança muito grande nos bancos americanos, um entesouramento. E se os bancos tinham menos oferta monetária,
Então eles tinham menos dinheiro para emprestar, o que acabava aumentando aquilo que o governo queria impedir, a deflação monetária, o fato de ter menos crédito em circulação e de os preços acabarem caindo por condições de livre mercado. Bom, além disso, a gente teve mais queda de bens e de commodities. O que o governo queria evitar, ele mesmo acabou contribuindo. Uma deflação, queda de bens de consumo, queda de bens de produção e queda no preço das commodities, que iria ocorrer de qualquer forma, só que agora ocorria de forma mais exacerbada. Bom, então a gente chega aqui no New Deal de Hoover. Mas antes da gente entrar nisso especificamente, só vamos retomar um ponto que ele é bem importante com relação a toda essa questão dos bancos. Nessa época, até no início da década de 1930, o governo, era um plano do governo, está expandindo sua expansão monetária, está emprestando mais dinheiro, impedindo a deflação. Só que dois fatores acabaram impedindo isso. Primeiro, a gente viu o entesouramento. As pessoas não davam dinheiro para os bancos estar emprestando dinheiro. Esse é um ponto. E segundo, os bancos, ao se depararem com essa questão, eles viam o risco no país acabarem crescendo, viam a viabilidade ficando cada vez menor, ficavam temerosos com relação ao futuro e eles mesmos acabavam não emprestando tanto dinheiro, ao ponto de que o Hoover e outras autoridades começaram a ficar muito impacientes mesmo com os bancos. Por quê? Porque os bancos, que sempre estavam lado a lado com o governo em suas políticas, agora eles impediam a inflação monetária. Então o governo começou a querer expandir ainda mais e até fazer uma certa coerção para que bancos começassem a emprestar mais dinheiro. Tinha uma série de discursos também de governantes, de economistas, sobre o retrocesso, né, que se tinha. Era um discurso de ódio a quem tesourava, um discurso de ódio a quem simplesmente optava por ter o dinheiro consigo, um discurso de que as pessoas estavam contra a nação, eram contra o progresso, estavam negando o progresso, não queriam que o desemprego fosse erradicado, que a pobreza fosse erradicada. Aquela questão absurda de uma raiva a quem simplesmente escolhe o que fazer com a sua própria propriedade. Bom, depois de tudo isso, a gente chegou então ao New Deal de Hoover, que o New Deal, que é mais conhecido, é aquele feito no governo Roosevelt, né? Só que ele seguiu basicamente o que o New Deal do Herbert Hoover, introduziu. E ele introduziu uma série de fatores aqui. Primeiro, o estabelecimento do RFC, que é o Reconstruction Finance Corporation. É mais uma grande agência governamental que iria emprestar uma série de recursos, centralizar estratégias para empréstimos para bancos, para estados, para municípios. Então, por isso é o nome, reconstrução, né? Bom, aumento de impostos. Então, mesmo naquela época que as pessoas estavam perdendo muito dinheiro, o New Deal propunha aumentar ainda mais os impostos, aumento de gastos públicos, então criação de ainda mais agências públicas, reforma na lei das falências. Como eu falei anteriormente, o Hoover era como um fã, né, de estar flexibilizando o direito à propriedade, fazendo uma alteração na lei das falências. Uma restrição à imigração, isso o Hoover também queria fazer, porque se ele impedia que pessoas entrassem no país, ele impedia mais concorrência por empregos. Então é aquela medida protecionista para fazer com que os empregos ficassem mais para os americanos. Então vinha isso também nesse New Deal, que ele queria basicamente que só os estrangeiros que já morassem aqui continuassem morando e que só pudessem entrar os familiares desses estrangeiros para vir visitá-los, né? Queria impedir as outras formas de imigração. Tá? E além disso, concessão de empréstimos a estados e municípios, então emprestar muito dinheiro, centralizar recursos para estar emprestando ainda mais dinheiro. Então, queria basicamente estar aumentando essa inflação monetária. E
com relação a essa questão de impostos, isso aqui nos facilita ainda mais entender. Isso, mais uma vez, vem daquele livro A Grande Depressão Americana, né? Que eu mencionei a vocês, que é a base também para a produção desse vídeo aqui. Essa tabela mostra, então, de 1929 a 1932, o percentual de depradação, na verdade, o percentual de imposto sobre o produto privado bruto e sobre, que é aqui, né, e o produto privado líquido, sobre a produção privada na sociedade, o quanto era tirado disso dos impostos. E a gente vê que com o passar do tempo, com o passar da depressão, esse percentual ele só cresceu. Então, ao passo que as empresas sofriam cada vez mais, desemprego crescia e o consumo caía, e com que as empresas ficavam cada vez mais enfraquecidas, os impostos sobre as receitas, sobre a produção, ele só crescia. E faria muito mais sentido, né, se a gente for pensar por uma simples lógica, ser o contrário, né? A gente ter uma queda nisso tudo. Infelizmente, não foi isso que a gente viu ocorrendo. E eu fiquei de mostrar no vídeo passado, acabei bem não mostrando esse livro aqui, A Grande Depressão Americana, que é a base para, na verdade, a produção do vídeo. Nós tiramos os dados desse livro aqui, que é muito bom para quem quiser dar uma olhada, vai aprender bastante, porque esse vídeo é como se fosse um resumo de tudo que ocorreu, né? Porque muito mais coisa aconteceu. Bom, espero que tenha gostado desses dois vídeos aqui, né, sobre a crise de 1929. Se for o caso, deixa o like aqui, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscreve no canal, também vai ajudar bastante aqui a gente, vai ajudar bastante aqui o canal. Lembro mais uma vez que temos nossos cursos dos mais básicos até os mais avançados, tem alguns exemplos aqui na capa, aqui na tela, né? E vejo vocês nos próximos vídeos.